Bom dia, pessoal! Uma semana aí sem nos ver, né? E as avaliações foram para casa. Eu só recebi 4 até agora. Quer dizer, no momento que vocês estão assistindo, eu acho que eu já devo ter recebido 6 ou 7. Mas eu quero deixar para vocês aí aquela colocação que eu fiz há 2 semanas atrás. Gente, nós não temos mais tempo. Eu preciso das avaliações para corrigir. Eu preciso colocar as notas de vocês. Tudo certo? Bom, apenas para a gente iniciar, eu já quero dizer a vocês que essa é a nossa penúltima aula de geografia. Significa que temos essa e a próxima semana de aula de geografia e nós vamos acabar. E como é nossa penúltima aula, eu estou aqui, né, desde já, querendo deixar para vocês hoje uma revisão, uma retomada de conteúdo para que nós possamos aprimorar os nossos conhecimentos. E qual é o assunto que eu vou trazer hoje? As nossas regiões, as 5 regiões brasileiras que nós estudamos, e eu vou trabalhar junto com vocês para que a gente possa relembrar características dessas regiões, tá bom? Então, vamos orar ao nosso Deus e agradecer a Ele por mais um dia de vida, por mais uma semana, por esse ano tão complicado que está acabando, né? Pedir a Ele que o próximo ano possa ser melhor do que o que nós estamos, tá bom? Então, vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos porque Tu tens cuidado de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu tens nos dado tudo o que necessitamos, ó Deus. Ó Pai, se de Tua vontade cuida de nós, para que possamos, ó Deus, ter ainda bons dias pela frente. Te agradecemos pelas aulas que tivemos, ó Deus, mesmo com tanta dificuldade, mas estamos aqui conseguindo vencer, chegar ao final do ano. Sabemos, ó Pai, que possivelmente não foi a mesma coisa. Não ter o professor próximo, não ter os alunos próximos, mas sabemos, ó Deus, que Tu cuidou de nós, sabemos que Tu nos deu estas condições de trabalho. Que o Senhor possa cuidar, ó Deus, para que nada de mal ainda venha nos acontecer neste ano, mas em meio a tudo te agradecer por este dia, por essa semana, por estar chegando ao final do ano. Ó Deus, abençoa para que, se chegarmos ao ano que vem, que possa ser um ano abençoado. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, como eu já falei para vocês, penúltima aula de geografia, estamos aí quase encerrando o nosso ano letivo com sucesso. Ah, professor, mas tiveram algumas coisas que eu não consegui entender, tiveram algumas coisas que eu não consegui aprender. Quando a gente está na sala de aula, a gente também não consegue aprender tudo, infelizmente. Infelizmente, é claro, como eu falei agora na oração, não é a mesma coisa de forma nenhuma, eu sei disso, mas não esqueçam que às vezes a nossa maior dificuldade ela se encontrou em nós mesmos, de não acompanhar as aulas como se deve, de não dar atenção às aulas como se deve, de não fazer as atividades como se deve. Então, esse tipo de coisa também nos atrapalha totalmente, né? E é por isso que eu trouxe aí essa revisão para vocês, já em clima de final de ano, já terminando o ano, né? Infelizmente, nós não conseguimos criar aqueles laços de professor-aluno que todo ano é muito comum se criar, porque nós tivemos um ano meio que distante, né? Tivemos aí, eu acredito que 1 mês e meio, 2 meses no máximo de aula presencial e depois foi tudo virtual. Os laços eles não se criam da mesma forma, mas querendo ou não, eu vou lembrar sempre de vocês como meus alunos, vocês vão lembrar de mim como professor, né? Então vamos lá ao que nos interessa nesse momento, geografia. Eu coloquei aqui, ó, Bíblia, Lucas 6,40, porque nós vamos tratar de uma revisão e essa revisão nós não podemos esquecer. É para aprimorar os nossos conhecimentos, retomada dos conteúdos, aprimorar os conhecimentos. E o que é que Deus nos diz em Sua palavra? O discípulo, ele não é maior do que o seu mestre, mas se ele for bem instruído, ele será como o seu mestre. E aqui na Escola Cristã João Calvino, os professores estão instruindo vocês para serem até melhor do que eles no futuro. É isso que nós desejamos para vocês. É isso que eu desejo para cada um dos meus alunos que passam cada ano por minha sala.
que sejam melhores do que eu fui, melhores do que eu sou. Tá bom? Então, com isso, eu trouxe aqui nossas regiões. Professor, qual é a página do livro? Hoje a gente não vai ter uma página do livro específica porque é um assunto que a gente já estudou. Então, mas para aqueles que querem, né, ter os detalhes, página 384 até a página 406. Lá você vai começar com as grandes regiões e vai estudar as 5 grandes regiões. Então, aqui eu vou começar com a região norte, que nós estudamos que é a maior região em tamanho. Aprendemos que é a maior região em tamanho, contudo, não é a mais habitada, é uma das que menos tem habitações. Aprendemos que essa região, ela é a grande maior parte dela coberta pela floresta amazônica, tem um clima equatorial. Lembrando que a floresta amazônica também é conhecida como floresta equatorial, que é ligada totalmente ao seu tipo de clima. Né? Uma região diferenciada por conta da floresta, que tem climas que tem uma quantidade de chuvas grandes durante o ano, durante o dia, por causa da evaporação da fotossíntese, né? da vegetação. É muito comum se cair chuvas durante todos os dias, em determinados períodos do dia. Né? É uma região que concentra a maior parte dos rios da água brasileira, né? Eu acho que eu falei para vocês que o Brasil, em quantidade de água líquida, é o país que mais tem água no mundo. Né? Se considerar as geleiras, o Brasil perde para o Canadá, que tem muitas geleiras. Mas no estado líquido, o Brasil é o país que mais tem água no mundo. E a maior parte dessa água se concentra na região norte, onde lá também nós temos um dos maiores rios do mundo, que é o Rio Amazonas. Em volume de água, ou seja, em quantidade de água, é o maior rio do mundo. Em tamanho, ele perde por alguns metros para o rio Nilo, no Egito. Aquele rio Nilo que nós falamos na Bíblia, o rio Nilo que é tão comentado na Bíblia, né? Ele é o maior rio em tamanho, mas em quantidade de água ele perde para o rio Amazonas, que é o maior do mundo, tá bom? Aí nós saímos da região norte. Não posso esquecer disso, né? A região norte é formada por 7 estados, né? É a segunda região que mais tem estados. Vamos lá, deixa eu lembrar aqui. Amazonas, Pará são os 2 maiores e mais populosos. Aí você vai ter Rondônia, Roraima, o Acre, Tocantins, ainda tá faltando outro. Amapá, ok? Então vamos lá, Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins e Acre, são os 7. Lembrando que o Amazonas e o Pará são os 2 maiores, diga-se de passagem, estão entre os maiores também no Brasil, né? O Amazonas é o maior do Brasil e também são os 2 mais populosos da região norte, que é o maior em tamanho, mas ainda não é tão habitado assim. Ok? Aí partimos para a nossa região, a região Nordeste, que estudamos até há pouco tempo, né? A região Nordeste que nós aprendemos que é a maior em número de estados, são 9, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Piauí. São os 9 estados que formam a região Nordeste. É a segunda região mais populosa do Brasil. É a nossa região, a segunda mais populosa do Brasil. Claro, se é a nossa região, Alagoas, né, faz parte da região Nordeste. É uma região que apresenta clima principalmente tropical, né, com ocorrência de um tropical semiárido, que é aquele do sertão, mais seco, com poucas chuvas. No entanto, nós aprendemos que o Nordeste ele é subdividido em 4 regiões: Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Cada um com suas características particulares. Zona da Mata, a mais populosa, a mais urbanizada, a mais industrializada. É onde nós estamos. É um trecho de terra que se localiza próximo ao litoral, até aproximadamente 150, 200 quilômetros para dentro. Todas as cidades que se encontram nesse trecho é Zona da Mata.
Observação. A zona da mata, nós não temos problema de seca, pelo contrário, aqui se chove bastante. Neste momento, nós estamos no período mais quente no Nordeste, né? Que vai aí normalmente de setembro, outubro, até março, abril do ano que vem agora. Aí a partir de abril, maio, já começa a mudar a temperatura e nós entramos no período mais frio e chuvoso aqui no Nordeste, na zona da mata, né? Normalmente na zona da mata estamos mais próximo ao litoral, então nós temos um clima mais agradável, mais ventilado, com maior incidência de chuva, como eu já falei. O agreste, né, ele tem características tanto da zona da mata como do sertão. Nós aprendemos isso, que ele tem clima da zona da mata, tem clima do sertão, tem vegetação da zona da mata, tem vegetação do sertão. O sertão, ele tem um clima semiárido, é um clima mais seco, quente, com pouca chuva, é onde aparece aquelas coisas que a gente vê na televisão de vez em quando, né, bem seco, às vezes animais morrendo, infelizmente, mas é essa região do sertão. É a maior das sub-regiões, é a maior, mas é a menos habitada, porque a gente aprendeu que a zona da mata, onde nós estamos, é a área mais habitada, que inclusive é onde está a maior parte das capitais nordestinas e das grandes cidades. Ah, professor, então não tem grande cidade no sertão? Não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a maior parte está na zona da mata, mas no agreste, no sertão, nós também encontramos grandes cidades, ok? Aí nós saímos do Nordeste e vamos para o Sudeste. O Sudeste, que é a região considerada mais importante do Brasil economicamente. Por quê? Porque é a mais rica, é a mais industrializada, é a que oferece melhores condições de emprego, a maiores quantidades de emprego, é a mais populosa. A gente costuma dizer que o Sudeste é a região mais importante do Brasil, o coração econômico do Brasil. Essa região é formada apenas por 4 estados, mas dos 4 nós temos aí 3 extremamente importantes no Brasil, que é São Paulo, o estado mais importante do Brasil, Rio de Janeiro, o segundo mais importante do Brasil, e Minas Gerais, que é um dos mais importantes do Brasil, e correndo por fora, mas também importante, né, o Espírito Santo, que é o menor entre eles economicamente falando. Mas aqui nós temos, por exemplo, São Paulo, que é considerado um estado que detém a maior economia brasileira, né? É o mais populoso, extremamente importante para o desenvolvimento do nosso país. É um estado é uma região que também apresenta clima tropical, mas lá também tem um tropical de altitude. Nas regiões mais altas o clima ele é diferenciado, ele é mais frio, né? Não chega a nevar como no sul, mas chega a um clima às vezes bem frio mesmo. Só que talvez as principais características do Sudeste seja a questão econômica. É a região mais populosa e mais desenvolvida do Brasil, né? Aí a gente volta na história, a gente vê que no período de República muita coisa aconteceu naquela região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e fez com que essa região se tornasse a mais desenvolvida do nosso Brasil. E por fim, chegamos aqui à região sul, que é a menor região em tamanho do nosso Brasil. É também a região mais fria do Brasil, que chega inclusive a nevar. É isso? A região sul, que é formada por Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, são 3 estados que são os mais frios do Brasil, por estarem na região mais ao sul do Brasil. Essa região se caracteriza principalmente pelo seu clima e também pela sua população, né, que talvez não a maior parte hoje, mas já houve um tempo que sua maior parte era formada por pessoas estrangeiras, imigrantes, e muitos lá são descendentes de estrangeiros que vieram para cá há muitos anos atrás. Mas uma das principais características dessa região é justamente a agricultura, a pecuária e o clima, né, que é diferenciado. Chega a nevar, geralmente pelo menos algumas vezes por ano, no período mais frio, chega a nevar nos locais lá, às vezes até nos mais altos, né? Tem algumas cidades muito conhecidas, muito importantes, mas a agricultura, a pecuária, né, a pecuária de corte, a pecuária leiteira,
assim como a produção de alguns tipos de grãos para distribuição no nosso país. Então, gente, chegamos aí mais uma vez ao fim, né, um grande resumo, na verdade um pequeno resumo, né, das nossas regiões, coisas que nós estudamos, mas eu considero que é fundamental um aluno do quinto ano ele sair conhecendo o seu país minimamente. E conhecer o seu país minimamente é saber quais as regiões, características básicas dessas regiões, os estados e capitais. Isso é fundamental, porque às vezes chega no sexto, no sétimo, no oitavo ano e você não sabe nem a região que está, você não sabe que estado faz parte de que região. Ah, significa que você não pode errar? Não, você pode até confundir, você pode confundir um estado do centro-oeste, né? Eu pulei, né, o centro-oeste, eita, pulei o centro-oeste, eu vou falar dele. Você pode confundir um estado do centro-oeste com o norte, pode, mas não é o correto, não é o certo. E como eu pulei o centro-oeste, né, eu peço desculpa a vocês. Centro-oeste, onde nós encontramos a nossa capital, Brasília. A nossa capital, que foi uma cidade planejada, construída exatamente para ser a capital administrativa do Brasil. Enquanto no sudeste você tem São Paulo como coração econômico, no centro-oeste você tem Brasília como o coração administrativo. É lá que fica o presidente, é lá que ficam os deputados federais, é lá que ficam os senadores, é lá que ficam os ministros, que administram politicamente o nosso país. Eu não vou entrar aqui no mérito do que é certo, do que é errado, o que eles fazem de errado, porque isso não é o caso, né? Isso aí a gente já estudou muito em história. O centro-oeste é formado por 4 estados, o Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. Lembrando que o Mato Grosso do Sul foi partido do Mato Grosso. Lembrando que o Tocantins foi partido de Goiás. E Brasília foi uma área retirada dentro de Goiás e ela está lá. Lembrando que Brasília não é um estado, que Brasília não é uma cidade, é uma área que pertence ao país. Mesmo assim, eles têm governadores para ajudar a administrar o local. Área extremamente importante também na pecuária, né? Pecuária, criação de gado, principalmente, e também na agricultura, plantação de milho, soja, muito grande. Não é uma região ainda tão habitada, mas hoje muito mais habitada do que já foi no passado. Inclusive, né, um dos motivos da criação de Brasília naquele local era justamente também povoar aquela região que era pouco povoada. Ok, gente? Então, agora sim, encerrando por aqui, lembrando que eu preciso receber as avaliações de vocês, eu preciso corrigir, colocar as notas de vocês. O ano está acabando, a semana que vem é, para mim, minha última semana de aula com vocês, né? Eu acabo as minhas aulas com vocês no dia 18 de dezembro, dia do meu aniversário. 18 de dezembro estarei completando aí 35 anos. Olha que situação, mas é isso. Espero que vocês estejam bem, espero que possamos acabar esse ano letivo bem, espero que essa aula possa ajudar vocês a melhorar o conhecimento e que possam crescer a cada dia mais, tá bom? Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!